Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. Ele escolheu o caminho menos óbvio. E isso faz a jornada dele ser ainda mais interessante. Isso porque o óbvio para ele nunca fez sentido. Parte de quem ele é e o que ele faz é questionar exatamente isso. Quem o conhece sabe que ele é uma enciclopédia ambulante. E falando e compartilhando tudo isso, inclusive, em newsletter. Como ofício, ele escolheu o investimento. Ele é administrador de formação, mestre em finanças e investidor na Upload. Quem conta sobre a sua trajetória hoje é ele, Alfredo Ran. Muito legal. Obrigado, seja bem-vindo, Alfredo. Obrigado, Cris. Imagina, um prazer. Maravilha. Na sua apresentação, Alfredo, eu falo que você questionou o óbvio. Isso porque você já me contou que a sua família ela vem de uma farmacêutica. Por que você resolveu tomar um caminho diferente, considerando que era mais óbvio, mais fácil você seguir essa trajetória? Claro. Bom, a minha família está no ramo farmacêutico já faz 5 gerações. Né? Minha família veio da Alemanha. E tudo começou com meu bisavô, que era um banqueiro, que por uma oportunidade que teve de vida, acabou conseguindo comprar uma farmacêutica, que se chamava Klinger Pharma, na Alemanha, nos anos 20, 30. E aí começou o negócio da família, que foi a indústria farmacêutica. E logo na época da Segunda Guerra Mundial, quando começou todo o movimento nazista, a família decidiu sair da Alemanha, com todos os problemas que estavam tendo com os judeus, e vem para a América Latina. E nesse movimento de perder tudo, nesse movimento de vir da Europa para a América Latina, a gente perdeu tudo. Então, a empresa que tinha começou do zero, o meu avô, o Alfredo, começou a empreender na indústria farmacêutica. E essa DNA de realmente montar negócio, empreender no setor, foi passando entre gerações. Então, meu avô foi empreendedor, meu pai é empreendedor, os meus tios são empreendedores e meu irmão também. E durante toda essa jornada, que a gente teve essa construção da indústria farmacêutica na família, hoje é uma empresa chamada Blau, eu desde pequeno acompanhei isso e pensei, putz, todo mundo construiu o que era deles, vou fazer o meu próprio também. Só que a minha vocação não era a vocação da indústria farmacêutica. E foi assim que eu comecei a criar minha própria jornada do que eu queria fazer. E até meu primeiro negócio começou quando eu tinha 12 anos e foi algo não convencional. Eu sempre fui muito fã de videogames e pouca gente sabe disso. E através desse fã, na época que eu tinha 12 anos, lançaram o que era o Nintendo Wii. O Nintendo Wii foi o videogame que viralizou em 2007 da Nintendo. E você tinha um problema de oferta e demanda, que todo mundo queria comprar o videogame, só que você não conseguia comprar na loja. E eu acabei conseguindo um canal de distribuição direto com o dono de uma loja e comecei a comprar o produto e revender para os pais dos meus amigos para conseguir fazer um dinheiro a mais. E esse foi o meu primeiro negócio. Durou pouco, porque no momento começou a produzir o suficiente. Só que foi minha primeira experiência de empreendedorismo e isso foi totalmente fora da família. E aí, desde então, eu sempre soube que eu não ia seguir esse caminho que a minha família fez. E aí, começou a minha trajetória de fazer outros negócios e até, eventualmente, agora, ajudar empreendedores a montar os seus próprios negócios através de investimentos. Uhum. E, com certeza, essa sua experiência, por mais novo que você fosse, já te plantou uma sementinha de que você tinha certeza que aquele não seria o seu caminho. Inclusive, Cris, a termos de curiosidade, quando eu conheci o Alfredo, ele me contou uma história que foi tão impactante para mim, da história das festas, que até hoje eu sempre lembro, porque ele sempre investiu, ou melhor dizendo, né, ele dedicou o tempo dele a gerar valor. Então, quando você pega um Nintendo Wii, você agrega alguma coisa e revende, no final das contas, você está querendo gerar algum valor em cima disso. Eu acho que a sua trajetória ela é muito sobre gerar valor. Desde a primeira escolha,
até agora lidando diretamente com os empreendedores. E me conta uma coisa, dentro desse universo dos investimentos, como é que você foi parar nisso? A gente sabe que você tem uma formação em finanças, então acredito que isso tenha sido o pontapé, mas onde é que a Upload entra nisso tudo, por exemplo? A minha jornada inteira foi uma série de conexões que eu me coloquei em situações que me levaram para onde eu estou hoje. E essa oportunidade que apareceu de eu me tornar investidor começou quando eu trabalhava em Nova York, assim que eu me formei na faculdade. Eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia brasileira que estava fazendo uma expansão internacional nos Estados Unidos. Legal. E eles estavam começando a montar o time lá. Eu tinha um amigo meu da época de faculdade, me fez a introdução para a pessoa que estava liderando essa expansão internacional. E eu estava indo para banco, só que essa ideia de startup, começar um negócio novo, me pareceu legal e fui trabalhar nessa empresa brasileira que estava fazendo essa expansão. E dentro dessa empresa, um dos investidores era o Mário Hermílio de Moraes, que é um dos sócios hoje da Upload Ventures. E lá comecei a ter um relacionamento com ele. E até que chegou um momento que ele, depois de passar anos fazendo investimentos do dinheiro da família dele, da família da Votorantim, decide montar um fundo de investimentos. E já que a gente já tinha esse relacionamento, ele me liga e fala assim, pô, Fredo, eu estou montando esse negócio, volta para o Brasil, vem participar dessa ideia que é montar um fundo de investimentos. O Brasil está entrando num momento bom agora. Era a época que o Bolsonaro tinha entrado, a economia tinha voltado a crescer. E eu decidi sair dos Estados Unidos e voltei para me tornar investidor. E na época, o conceito do que é hoje a Upload Ventures era mais uma ideia do que uma empresa, né? E aí, ao longo dos anos, a gente foi conquistando vários fundos, fizemos vários investimentos com sucesso, algumas saídas, e a gente chegou onde a gente está hoje. Muito interessante. E Alfredo, nessa jornada, até só pegando uma história só, achei legal, porque muita gente a gente fala, se você perdesse tudo e te deixasse conhecimento, você reconstruiria? A sua família é um exemplo disso, né? Você pode Exatamente. me tirar, eu posso perder tudo, mas o conhecimento que eu tenho, reconstruo e coloco isso aí. E você tem uma oportunidade muito grande na Upload, porque você está todo santo dia em contato com outros empreendedores também, né? E até falando um pouco sobre a Upload com a nossa audiência, hoje, quais são os perfis e as empresas que vocês têm analisado, né, de investimento, estágio de tamanho? A gente estava falando um pouco nos bastidores dessa jornada, como vocês estão hoje. Queria que você contasse, compartilhasse um pouco com a audiência sobre isso. Ótimo. Então, a Upload Ventures, a gente é um fundo regional de Venture Capital. A gente faz investimento multi-estágio. O que isso quer dizer? Desde a ideia do negócio, que a gente chama de estágio de seed, até o estágio de crescimento, que a gente define como growth. Legal. Então, realmente, com a capilaridade de acompanhar as empresas da ideia até o momento de IPO. E aí a gente consegue apoiar os empreendedores ao longo de toda essa trajetória de crescimento. E quando a gente está falando de Venture Capital, é um investimento que a gente faz baseado em estágios, porque a gente acompanha o empreendedor nas promessas que ele faz ao longo do tempo. Então, ele começa com uma ideia, que é quando a gente dá o capital, às vezes anjo, o capital de seed, e cada vez que ele vai provando alguma coisa relacionada ao negócio, prova que tem cliente que se interessa no produto, ele prova que tem um mercado grande o suficiente, ele prova que ele consegue cobrar, a gente vai dando mais capital para ele. E a Upload, como estratégia de investimento, a gente foca apenas em empresas B2B, que são empresas que vendem para outros negócios. E o nosso diferencial também é que a gente aposta muito no empreendedor latino-americano com capacidade de levar o produto dele para uma competição global. Interessante. Então, quando você olhar a construção do nosso portfólio, muito diferente de outros fundos, você vê empresas de software que não só vendem na América Latina, mas tem mercados americanos, tem mercados asiáticos, tem mercados europeus dentro da sua carteira de clientes. Isso faz uma grande diferença em como que a gente olha em potenciais investimentos também. Interessante, porque no final, olhando a jornada completa, não é só a validação que ele tem um produto market fit, né? Você está olhando para esse produto numa linha de tempo que ele vai ser muito mais expansível do que no mercado brasileiro. E isso a busca é de ter negócios com esse tamanho e visão global, ou você entende que Brasil, de certa forma, é um berço, né, de empreendedores e mão de obra qualificada? Por que essa visão macro assim, né, de expansão? Quando a gente faz um investimento de venture capital, especialmente na escala que um fundo como a Upload Ventures faz, então o nosso cheque começa em $1 milhão
e vai até 25 milhões de dólares. Tá bom. E o tamanho do nosso fundo é bem expressivo, o que significa que o tamanho da nossa saída, do nosso investimento, tem que ser muito grande. Então, quando a gente faz um cálculo de um investimento, eu preciso ter uma visão clara de onde esse investimento pode chegar, e esse investimento tem que chegar muito longe. Tá bom. E para eu conseguir ter os retornos, para compensar esse cheque que eu coloquei e pagar o tamanho do meu fundo, eu preciso ter essa opcionalidade de uma saída muito grande. E normalmente, quando a gente fala de entrar em novos mercados, você expande o tamanho que seu negócio pode ser, e você também expande o universo de compradores que essa companhia tem. Tá bom. E isso traz uma vantagem enorme quando você vai falar de potencial que você pode trazer para o fundo. E quando a gente fala de Brasil, o Brasil tem umas características que o empreendedor aqui ele sabe operar em situações adversas. O empreendedor brasileiro tem um mercado de regulação que é super complexo. Ele tem um cenário de disponibilidade de capital que é péssimo. Então é difícil de conseguir dinheiro no Brasil, é difícil de conseguir crédito no Brasil. E ele também tem uma diversidade em encontrar talento também. Por quê? Porque quando a gente fala do mundo de startup no Brasil, é algo novo. Você teve o Nubank, você teve todas essas empresas, são nos últimos 10, 15 anos. Você pega 20 anos atrás, não tinha nada. Você talvez teve o Mercado Livre, que foi o primeiro, mas é uma companhia argentina. Você teve Globant, que também foi argentina. Então você realmente está tendo a primeira onda de talentos que sabem montar startup. Então o empreendedor brasileiro tem tanta diversidade para conseguir fazer, é que ele realmente tem essa capacidade especial quando é relacionado a construir negócio. Interessante. A gente fala muito sobre isso, de fazer do limão uma limonada, né? A gente já entrevistou aqui os mais diversos empreendedores, desde médicos a psicólogos, enfim, a pessoas que inclusive trabalham no universo da tecnologia. E é interessante de ver como todos têm o mesmo DNA. Esse DNA ousado, essa coisa de trabalhar na diversidade. E a gente está falando muito dessa questão do criar, mas você também cocria dentro da sua empresa. Como é que é a sua jornada como intraempreendedor dentro da Upload? Como investidor, você atua em duas formas com a empresa. No momento que você investe em qualquer companhia que você decide, você acaba se casando com a companhia. Então, você tem um momento de seleção, que é de avaliação do empreendedor, avaliação do negócio. E é que nem um namoro. Você tem um processo que ele tem que engajar com a proposta de valor que você traz, como profissional, como fundo, como capital. É o que a gente chama de smart money, dinheiro inteligente. E depois que você faz o investimento, você casou com a companhia. E aí agora você não tem para onde escapar. Agora é o momento de você ajudar ele a construir o negócio. E quando você é investidor, você tem que sempre ter uma linha tênue entre o que é ajudar e atrapalhar o que o cara está fazendo. Perfeito. Porque se eu chegar para o empreendedor e falar que eu sei mais do negócio do que ele, eu claramente investi no cara errado. Porque ele tem que saber 1000 vezes mais do que eu sobre o próprio negócio. Isso é muito importante quando você vai fazer a seleção do investimento. Ao mesmo tempo, eu tenho acesso a uma rede de relacionamento, eu tenho evidências de outros negócios que com certeza conseguem agregar valor dele. E aí a grande questão é como que eu trago esse benefício do que eu sei, sentar no meio do caminho e deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Porque no final o investimento, a companhia pode ser legal, a tese pode ser legal, a companhia ela cresce por pessoas e você tem que investir em pessoas quando você faz venture capital. Perfeito. Então você vai ter essa linha tênue. E como que a gente posiciona nisso? É sempre você ter um diálogo aberto com o empreendedor. Você vai oferecendo as ferramentas que você pode dar para ele. Você quer encontrar talento? Eu posso te dar uma lista de executivos que talvez pode ajudar a sua companhia. Você quer aumentar o seu canal de vendas? Eu posso te introduzir para o CEO de várias indústrias que podem ser seus potenciais clientes. Você não quer minha ajuda? Você não quer meu conselho? Eu também posso ficar quieto no meu lugar. Então tem muito essa característica no Venture Capital. E isso é nos momentos bons. E às vezes tem vezes que você tem momentos ruins e aí você também tem que saber fazer conversas difíceis com o empreendedor. Quando as coisas estão erradas, quando está tendo problemas na companhia, você também tem que saber qual é o momento certo de você entrar lá e realmente colocar a mão e ajudar o empreendedor a arrumar as coisas. Então é super complexo essa ideia de co-empreender com o empreendedor e você sempre tem que saber balancear como que você faz.
É interessante te ouvir falar, Alfredo, porque geralmente as casas, né, de VCs, elas vão se organizando por estágio, até para talvez especializar, de certa forma, esses desafios numa jornada como um todo. Porque provavelmente eu fico pensando você na sua cadeira discutindo expansão ou a internalização de negócios e, ao mesmo tempo, você tem alguém com um desafio numa fase mais early stage, definindo claramente produto e etc. E o que eu vejo no mercado, assim, pelo Brasil ser do tamanho que é, tanto de população, de territorialidade e tudo mais, os negócios sempre são muito pensados olhando o Brasil. E quando você falou de tese desse olhar, vocês já investiram em negócios que a primeiro momento a apresentação foi uma apresentação mais local, olhando apenas para o Brasil, e as provocações dessa jornada fizeram com que esse olhar do empreendedor ele se expandisse para o que de fato ele tinha de oportunidade ali na mão? Sim, sem dúvida. A gente tem vários casos desse no portfólio. Vou trazer aqui um exemplo. A gente tem uma companhia chamada Digibi. A Digibi é uma companhia que oferece soluções de integração de uma maneira fácil e simples para companhias conectarem sistemas. Tá bom. Então, é uma categoria de produto que a gente chama de iPaaS, Integration Platform as a Service, uma plataforma de integração como serviço. E ela começou no Brasil, ela teve grandes clientes, como grandes bancos, varejistas aqui. E, ao longo do tempo, a solução deles era competitiva o suficiente para começar a entrar em outros mercados e acabou indo para os Estados Unidos. Então, a gente tem casos dessas companhias que começam em uma região e acabam expandindo. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente encontra companhias fora do Brasil que não operam aqui. E a gente olha e fala assim, putz, aqui tem algo que o cheiro tá bom para entrar no Brasil, falta isso no mercado. Vamos ver se algum cliente aqui faria sentido incluir também. E às vezes a gente pode fazer investimentos em companhias que são fora do Brasil, que tem algum ângulo para vir para cá. Então vai nos dois lados quando a gente fala de direcionamento. Interessante. E o negócio de tecnologia, que é uma característica interessante, é que ela escalava de uma maneira que você consegue vender o mesmo produto em múltiplos lugares sem nenhum custo marginal incremental. Então, o software é dados, né? Não tem átomos para você realmente fazer bits and bytes. Então, sempre você tem essa capacidade de localizar, né? Que é trazer uma solução internacional, trazer para cá, ou o caminho contrário também. Interessante. Alfredo, a gente já entrevistou o Amuri Pinho, que é investidor anjo, e uma das perguntas que a gente fez para ele foi o que motivava ele a investir numa ideia. Então, ele trouxe aqui elementos que ele acha que não pode faltar no investidor, assim como na própria companhia em si. Para você, o que não pode faltar na hora que você está apostando em alguém? Quando você vai fazer um investimento, você tem a questão da tese, que aí, como que o investidor avalia uma tese? Você vai ter desde o mercado que você está endereçando, você tem o produto em si que você está criando, você tem os empreendedores que estão lá. E quando você fala desses empreendedores, você tem uma avaliação que é qualitativa de como que eles são. E é difícil explicar, mas você tem que ter uma confiança no conhecimento e capacidade dele de executar o que ele está te prometendo. E, ao longo prazo, isso é o que traz o diferencial nas companhias que são construídas. Então, quando você pergunta o que é o mais importante para o processo de investimento, eu diria que é sempre as pessoas que estão por trás do empreendedor e o empreendedor conseguir te passar a confiança que ele tem o que a gente chama de founder market fit, que ele tem a pessoa certa para atacar esse mercado. Ele tem a capacidade de liderança, de atrair as pessoas certas para realmente conquistar o sonho que ele está fazendo, e ele mesmo é a pessoa certa para executar esse plano. E quando a empresa vai ficando maior, você tem mais coisa para olhar, você vai ter números, você vai ter eficiência de capital, você vai ter como que funciona o unit economics, que é o valor agregado da venda que ele faz para o produto. Só que no final, a pessoa é o fator mais importante de qualquer investimento. E parece clichê, mas é o que realmente é na verdade. Mas eu acho que todo clichê tem um fundo de verdade, sabe? Eu lembro que na ocasião com o Amuri, ele falou a mesma coisa, obviamente com palavras diferentes, mas é isso, é o olhar apaixonado do empreendedor, e não num sentido romântico da coisa, mas é isso, quanto ele é capaz de gerar valor para a própria companhia, sendo esse porta-voz. A gente falou do que te motiva.
O que para você é uma red flag, assim? Não, cara, isso definitivamente eu não invisto aqui, eu não gostei da ideia ou qualquer coisa do tipo. Você vai ter várias situações. Então, uma que acontece muito é como que o empreendedor constrói a sociedade. É o que a gente chama de cap table, que é a participação de cada pessoa que tem dentro da companhia. E muitas vezes por inexperiência, talvez por falta de conhecimento, na hora que chega o investimento, você pode ter, às vezes, uma estrutura que tem um anjo que tem muita participação, você tem uma outra companhia que faz parte, alguém que tem controle. E, às vezes, você tem uma complexidade tão grande no jeito que a companhia está estruturada que você nem consegue considerar esse investimento. E aí também vai ter casos que o empreendedor chega com ideias que não são boas. E aí você também não considera isso. E você também tem ideias que às vezes tem um mercado, podem ser boas, só que tem um mercado que não consegue criar uma oportunidade grande o suficiente para você. Então, por exemplo, existe uma categoria de software que a gente chama de Vertical SaaS, que são softwares específicos para indústrias específicas. Então, por exemplo, posso fazer um software para restaurante, posso fazer um software para hotéis. E, por exemplo, às vezes você tem alguma oportunidade nesse setor específico, por exemplo, um software para dentista, que por si só é um negócio muito bom, só que você não consegue ver essa oportunidade chegando a um mercado endereçável grande o suficiente para justificar um cheque de venture capital. Então, eu posso gostar da tese, pode ser um bom produto, só que a gente não vai investir. Aí, nesse caso, vocês redirecionam? Como funciona? Então, nesse caso, a gente redireciona. Então, talvez pode ter um fundo que tem precisa de opcionalidade menor de cheque, tem a capacidade de fazer esse investimento. Mas, muitas vezes, uma característica que existe quando você ataca um mercado menor é que tem menos competição. E a consequência dessa competição menor é que você consegue ter melhor eficiência de capital. Perfeito. Então você precisa ter menos dinheiro para conseguir montar um negócio. Então tem muitas vezes que o empreendedor chega com ideias de conquistar o mundo. E aí, quando você quer conquistar o mundo, tem outras pessoas tentando fazer também. Só que se você for pegar algum tipo de problema que é muito específico e é pequeno, você vai ter pouca competição. E quando você tem pouca competição, é mais barato de conseguir cliente, que daí você consegue crescer de uma forma mais econômica. Então você acaba não precisando de tanto dinheiro. Você falou bastante aqui da questão do negócio em si. Então, não invisto em determinados perfis. Tem alguma coisa no empreendedor que faz você dar um passo para trás? Difícil responder. Nunca vai ter uma resposta exata, porque você sempre pode criar exceções para qualquer tipo de característica de empreendedor. Você tem tanto aquele empreendedor que vai aparecer para a gente, que foi lá, fez um MBA em Stanford, fez McKinsey, tem aquele currículo perfeito, quanto você vai ter um empreendedor que é um empreendedor de vida, talvez nem fez faculdade, aprendeu tudo sozinho, montou 2, 3 negócios que explodiram, que também tem o seu valor, que às vezes é um valor maior do que a pessoa que teve essa trajetória completa, que você vai lá e você vai apoiar ele também. Então, é difícil você segmentar o empreendedor de uma maneira só. Não existe trajetória certa para o sucesso. Então, é isso que a gente vê com recorrência no negócio. E também você tem que saber fazer exceções. Muitas vezes a oportunidade que não é óbvia pode ser a oportunidade que vai mudar a sua carreira, sendo o melhor investimento que você já fez. Perfeito. E você entende bem de não obviedades, né, Alfredo? Então, eu até quero resgatar aqui da sua trajetória, que é muito incrível. Como você nega o óbvio inicialmente, então você poderia perfeitamente herdar essa continuidade da sua família, de já ter um business que está muito bem consolidado, você opta por ir por outro caminho. Nesse outro caminho, você conhece outras pessoas, e aí você acaba voltando, e aí você continua a sua trajetória. É claro que quando a gente olha para trás, é muito mais fácil da gente unir esses pontos. Então, hoje você consegue olhar e ter uma estrutura da sua história profissional. Mas enquanto a gente está vivendo essa história profissional, não tem exatamente uma estrutura. Você vai meio na tentativa e erro. E eu acho que o empreendedor é muito disso. Eu e o Cris, a gente empreende em negócios que são especializados, então também tem as suas complexidades. E hoje a gente não tem muito... Hoje a gente tem maior dimensão, na verdade, do que a gente fez lá no passado e das escolhas. E falando em escolhas, que conselho que você gostaria de ter ouvido lá no começo da sua carreira e que faria muita diferença hoje para você? No começo de carreira, eu acho que é importante você ter a capacidade de comprar risco quando você vai decidir o que você vai fazer. Então, por exemplo,
Às vezes, muitos dos meus colegas fazem um caminho mais tradicional de formação de carreira. O que é esse caminho mais tradicional? Você ou ir numa grande multinacional, ou você ir para um banco de investimentos, fazer algum tipo de carreira mais específica, ir para a consultoria, que são esses caminhos tradicionais, que você tem algum nível de estabilidade que você cria desse caminho. Só que, ao mesmo tempo, você se restringir a só seguir esse tipo de carreira, você perde a opcionalidade que você tem no resto da sua vida. Então, o meu caminho foi um caminho não tradicional. Foi um caminho que eu não fui direto para o grande banco. E isso trouxe outras oportunidades na minha carreira que só teria acontecido comigo porque eu tomei os riscos. Então, às vezes, você tem gente que tem muita preocupação. Putz, eu vou entrar na McKinsey, não vou entrar no BCG, vou ter que seguir essa carreira do banco de investimentos. Especialmente quando a pessoa quer ser de alta performance, que e no mercado financeiro, no mercado corporativo, que ela perde a visão do resto que pode ser feito também. Eu acho que isso está mudando ao longo do tempo hoje. Então, cada vez você vê mais jovens falando, pô, vou ir para startup, vou construir meu próprio negócio, saindo dessa zona de conforto. Mas eu não tinha essa visão quando eu estava começando lá atrás. Eu pensava que esse era o caminho. E ao longo do tempo eu fui vendo que você tem outras avenidas e foi o que eu acabei fazendo de trajetória. E hoje, quando eu recomendo para as pessoas, eu acho que também pode fazer. E também, se eu pensasse hoje como é que eu entraria em VC, se eu tivesse focado na minha jornada, não é uma carreira óbvia de você se entrar. Porque você tem algumas características que são, você tem poucas vagas no mercado, a experiência que você normalmente usa na própria profissão não é uma experiência que você tira da profissão, é uma experiência que você vem operando, que você vem trabalhando em outras áreas de mercado financeiro. Então, você tentar fazer uma trajetória bem estruturada para chegar em um lugar nem sempre é o que eu recomendaria fazer. E é o que eu falaria para mim uns 5, 6, 7 anos atrás. E o que você ouviu? Tô hoje provocativa, hein, Cris? O que você ouviu que você não fez sentido para você? Então, assim, ouviu na época, talvez até pela pouca senioridade, o que é completamente normal, né? A gente vai coletando informações e dados de outras pessoas, mas que hoje você olha e você fala, cara, esse não foi um conselho bom. Assim, não necessariamente um conselho precisa ser bom, né? Depende muito da forma como a gente recebe, mas que você sabe que talvez se você reproduzisse para outro empreendedor, você saberia lá no fundo, porque você já passou por isso, que não é um conselho legal. Isso é difícil, hein, Mira? É difícil. Ela fez para você, Alfredo. Eu estava pensando aqui se eu saberia responder isso também. É difícil, eu estou refletindo aqui. Mas você sabe que eu vou devolver uma provocação, porque eu fiz a pergunta também pensando no que eu estava refletindo. E pensando na parte, assim, de ter uma formação na área da saúde, tá? O mais óbvio é sempre você seguir esse caminho tradicional no sentido de vai trabalhar com alguém, ganha mão, ganha experiência, entende como é que o mercado funciona e ou você continua, então, hospital, clínica, pode até ser mais generalista, dependendo do caso. Tem pessoas que começam atendendo convênio e aí depois chega um dia com a senioridade suficiente, às vezes podem passar 10 anos, e que resolvem empreender. Então, se eu tivesse que olhar para mim, o primeiro conselho que eu me daria é comece, não tenha medo. E o conselho que eu descartaria é vá trabalhar para outras pessoas. Apesar de ter me ensinado muito, muito, e eu sou muito grata à trajetória que eu tenho, em algum lugar eu sinto que isso me podou criativamente, sabe? Então, eu era uma jovem com muitas vontades, com muitas ideias, e eu levava essas ideias para as minhas chefes, né, para as pessoas que eram responsáveis, e nunca estava bom. Assim, era como se, não, mas isso, a gente não precisa se preocupar com isso. E aí também eu entendi uma coisa, né? Chefe gosta de ser chefe. E no auge da minha juventude eu não tinha muita dimensão disso. Por isso que eu até fiz essa provocação e essa pergunta. E aí inspirou, de repente, alguma resposta para vocês? Eu estava aqui no mundo da lua aqui pensando. É porque é uma formação muito específica, assim, de o que você não daria de conselho. O que eu passei a ignorar na linha do tempo é que todo mundo às vezes busca um aspecto de segurança de alguma forma. E aí, não que eu ignoro segurança, não é isso, tá? Até que o que eu faço é em relação à segurança e confiabilidade de dados. A gente busca a segurança, mas acho que o caminho do empreender, ele não é... O principal ponto motivador não é a segurança.
No começo, não. Eu gostei muito que o Alfredo falou, entender a sua capacidade de comprar risco. Porque no final o que a gente faz todo santo dia empreendendo é comprar risco. Porque quando você faz carreira em outras empresas, em outros negócios, de certa forma você tem uma sensação de segurança, você aprende dentro do jardim do outro. Então, dependendo do estágio do que a gente fala, talvez ele é relevante para alguma carreira. Perfeito. Né? Só que na prática a gente compra risco a todo instante. E isso eu acho que é uma das coisas, quando você respondeu, Alfredo, até fazendo um gancho, sobre a visão dos negócios e o tamanho do cheque, e de saber claramente a jornada para onde ele está olhando, determina quem são as partes que vão estar envolvidas ou que você deveria ouvir. Sim, né? E eu acho que pegando seu gancho, você me inspirou agora. Obrigado. Quando você vai empreender ou quando você vai pegar o risco, você tem uma certa irracionalidade que você tem que ter. A gente já falou isso várias vezes aqui. Empreender não é para pessoas racionais, porque você provavelmente não vai dar certo. Então, desculpa te contar esse segredo, mas quem empreende normalmente se dá mal. E um grande conselho que as pessoas dão logo no começo de carreira é: faz algo estruturado, vai para a segurança, faz desse jeito. E muitas vezes isso faz mal para outra pessoa. E aí, quantas vezes que a gente não via algum amigo que chegava, pô, tem uma ideia de fazer esse negócio, e ele explica para você a ideia, e a primeira instinto que você tem vai ser matar a ideia do colega, né? Então, quando você tem esse começo de carreira e você vai falar com as pessoas que já viveram mais, acho que até já sofreram mais durante a vida, eles conhecem o que é a irracionalidade de tomar risco. Eles sabem como é difícil. E aí eles tentam passar isso para você. E quando você é novo, você tem um negócio que é a coragem da ignorância. Que é você tem a capacidade de fazer, que nem ela falou, criatividade, o que você não deveria ter coragem de fazer, porque você não sabe o quão difícil vai ser. E eu acho que são uma série de conselhos que você vai recebendo ao longo do tempo, seja do professor, seja da faculdade, seja da própria família, que quer essa estabilidade, que não faz bem, vai fazer mal para a pessoa. Porque geralmente ela tenta espelhar no outro aquilo que ela entende, né, de jornada. E eu gosto do que você fala, com o tempo eu passei a fazer algo, Alfredo, quando alguém me traz algum elemento, eu sempre pergunto, você quer só me apresentar, você quer opinião, o que você espera que eu faça com a informação? Porque eu concordo muito com isso. A descoberta, algumas pessoas funcionam muito bem entendendo o que deu ruim para você. Então eu posso falar tudo que deu errado na construção da Cirrus para mim, né? Ela vai pegar aquilo, vai falar, tá bom, então baseado na minha trajetória, vou tirar fora da minha lista o item 3, 7, 9, porque eu estou aprendendo com o erro do outro. Só que ela pode ter um perfil empreendedor que ela fala, opa, não, mas se deu errado lá, vai dar errado aqui. Então deixa eu ficar quietinho aqui na minha, dentro de um contexto talvez mais seguro. Então, acho que o conselho, principalmente de quem já está mais à frente da jornada, tem um peso e uma responsabilidade muito grande de quem está numa fase sem dúvida. Inicial. E até mesmo a provocação, isso vai fazendo com que as pessoas às vezes atinjam mercados menores do que poderiam olhar para um global maior. Na vida você tem que ser cético, mas não pode ser cínico. Isso. Então, que é uma grande diferença. Você não pode falar que as coisas vão dar errado sem tentar. Você pode ter uma certa dúvida, que é normal, que daí vem o ceticismo, você vai questionar. Mas essa capacidade de você ir lá e tentar fazer, você tem que ter, e é algo que nos conselhos que você recebe logo cedo, você não pode descartar. É isso. Eu estava até dando um exemplo, né, você estava falando sobre nicho de SaaS. Acho que há uns 4 semanas eu recebi um deck de apresentação de um SaaS, e ele era uma ferramenta específica para dentista. E aí eu falei, tá, então deixa eu entender a proposição de valor do que era a ferramenta. E ele explicou, SaaS bonitinho e tal. Eu falei, por que dentista? Aí ele falou, não, porque trabalho. Eu falei, tá, mas essa dor, ela não é uma dor espelhada para a área da saúde X, Y, Z? Falou assim, não, até que sim. Só que o que eu percebi na conversa? Que ele estava jogando o jogo garantido de alguma forma, que era o mercado que ele já conhecia, mas a dor que ele resolvia era de um mercado muito maior. E aí ele confundiu uma estratégia talvez de posicionamento e crescimento para aquele mercado, para ele poder expandir, validar e testar,
considerando que a solução que ele estava apresentando ali só serviria para aquela base. E não era. Então, quando a gente passou umas 3 vezes ali a conversa, ele entendeu, pô, esse jogo é muito maior do que eu imaginava. Falei, exatamente. Falei, então por que você não está jogando ele, né? Por que você está jogando, né, nessa série aqui e não na outra? Por mais que a estratégia fazia sentido ela ir faseada. E acho que essas provocações da visão do todo, e isso muda muito o jogo, eu acho, até falando aqui sobre upload e ter do seu lado pessoas que te ajudam a trazer essa visão, porque, cara, geralmente quem vê potencial vai te provocar mais, né? Eu tenho uma colega, a Renata, ela sempre faz isso comigo. Toda vez que eu venho e trago alguma boa notícia de algum marco, alguma coisa que eu atingi, ela falou assim, bacana, hein, cara? E aí, como a gente faz 10 vezes isso? Ela sempre brinca porque ela falou, cara, quando é nego bom, eu quero ver o cara crescendo, explodindo. Então, acho que se cercar, obviamente, que a gente fala muitas vezes aqui nas conversas, de pessoas boas que vão extrair o seu maior valor e te empurrar para frente, não tem preço. Então, talvez os conselhos ou tá dentro dos ambientes adequados, e aí, pensando nas casas de investimento, eu acho que muda muito o jogo. E a vida é isso, né? Então, você tem algumas pessoas durante a sua jornada que vai apostar em você e vai te alavancando. Acho que todo mundo na carreira precisa de alguém que acredite em você, no que você está construindo. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta até aqui de VC, de mercado agora atualmente. A gente estava até conversando com a menina no almoço sobre os números que a gente está vendo estratosféricos sobre valorização de alguns negócios. A própria OpenAI saiu agora o valor em bilhões. Eu fiz essa linha de tempo entre 2023 e 2024, a valorização que ela atingiu. E tem uma corrida agora de aplicações de IA para todo lado. Né? Adorei essa pergunta. Como que você está vendo esse movimento? Então, tem várias questões a serem abordadas. Legal. E quando a gente fala de IA, é uma tecnologia que, quando foi lançada em novembro de 22, já foi transformacional através do ChatGPT 3.0. E isso começou uma nova corrida para criar os modelos fundacionais, que são a infraestrutura e a base de tudo que é o modelo de inteligência artificial. Legal. E dentro dessa corrida, você tem uma série de players que estão ganhando esse processo. E para você desenvolver esses modelos de inteligência artificial, você precisa de 2 coisas. Uma que vai ser uma grande base de dados. Então, quanto maior o volume de dados, melhor é para os seus modelos. Então, você consegue aumentar o que a gente chama de parâmetros. E também, você precisa ter o poder computacional para treinar esses modelos. E a soma dos dois é muito caro. Então, quando eu vou criar um modelo de inteligência artificial, como o do OpenAI, você precisa de uma injeção muito grande de dinheiro para ter a capacidade de criar esses modelos. E aí a gente está vendo esses valuations estratosféricos para conseguir financiar essas novas empresas. E o que é a grande visão dos fundos que estão fazendo esse underwriting? Underwriting é como que a gente chama de fazer um investimento, né? E realmente comprar o risco da investida. A tese deles é que vai ter poucas empresas que têm essa capacidade de receber esse financiamento, esse capital, para conseguir criar esses modelos fundacionais que vão se tornar infraestrutura para todas as aplicações no futuro. Então, hoje você tem a OpenAI, que teve essa rodada, a maior rodada de todos os tempos de Venture Capital agora. Só um parênteses para a galera entender, ele saiu de 86 milhões de dólares em 2023 para 157 de bi, não é isso? Exatamente. E aí o que acontece também, a gente fala assim, pô, esse número é muito grande. Só que é uma empresa que saiu do nada de receita a 5 bilhões de dólares de receita em 2 anos. É incrível. É muito relevante. É muito relevante. É muito relevante. Então, para você imaginar, foi uma das empresas que mais rápido chegou a 100 milhões de usuários ativos mensais. Hoje já tem mais de 200 milhões. E está escalando numa velocidade muito rápida. Então, quando você pensa no futuro que você vai ter hoje, quando você fala desse valuation que é alto, você vê uma possibilidade do que esse negócio pode se tornar. Ele pode se tornar a base para tudo que vai ser a aplicação de modelo de inteligência artificial no futuro. E aí você vai ter a aplicação desde Customer Service, que é como que vou atender o meu cliente. Você vai ter o Copilot, que vai ser uma solução que vai te ajudar no dia a dia de como que você trabalha. E tudo isso vai transformar o jeito que as pessoas interagem com máquinas. E aí a OpenAI é hoje a pioneira e líder nesse setor. E aí depois dela você tem outros players,
como Anthropic, como a própria Meta, que é a empresa que fundou o Instagram, fundou o Facebook, que estão criando outros modelos para competir com a OpenAI. Então, hoje é uma coisa que a gente está vendo como que vai se formar, só que parece que eles são um grande líder. Então, essa é uma corrida ali do líder para a base, que basicamente, quando a gente fala de inteligência, tem muita especulação, né? Mas aí, quando você vai a fundo, eles estão usando um ou outro modelo, que é o que a gente tem disponível. E como que você vê essa mudança, cara, do mercado, por exemplo, de startup, tecnologia? Porque tem alguns mercados que dá... Eu brinco que não vou falar nem dá dó, né? Mas assim, vai ser uma substituição, uma mudança... Sem dúvida. Gigantesca. Então, né? pensa no setor de saúde, né? O setor jurídico, que são os dois grandes setores que é mais óbvia a aplicação. No jurídico, você vai conseguir fazer o trabalho do advogado, que a grande parte é escrito através dessas tecnologias, de uma maneira mais eficiente, mais produtiva, com custo menor. Então, você vai ter uma grande deslocação já nessa indústria que vai mudar a forma que o advogado trabalha. Então, isso é algo que a gente vai ver ao longo do tempo. E a gente vê também a indústria como a indústria de saúde. Pensa em diagnóstico. Quando eu vou fazer um raio-x hoje você tem um radiologista que vai lá e olha o exame e ele vai dizer, pô, você tem câncer, você tem alguma doença. E ele é um humano. Humanos têm um nível de falha, às vezes ele não vai perceber algum sinal que tem. E é um tipo de problema que a máquina vai conseguir prever o que você tem com um nível muito maior. Então, o jeito que você trabalha nessas indústrias vai ser deslocado completamente por essas tecnologias. A gente vai ter uma transformação. E aí a grande questão você vai ter uma substituição total do trabalho que você tem hoje de humanos, né, por máquinas, ou a máquina vai ser incremental à eficiência que você tem do profissional hoje. Então, você vai virar alguém com superpoderes ou você vai virar um inútil? Eu acho que essa é a grande questão que você tem quando se fala de inteligência artificial. Deixa todo mundo de cabelo em pé. A minha área, o meu negócio, a Cirrus, a gente terceiriza, né? Eu cuido de algumas operações de back-office para startups. Então, área contábil, tributária, folha e por aí vai. E aí, teve um dia que a gente tem um momento de bate-papo. Eu falei, turma, pergunta o que vocês querem saber. E isso acho que faz uns 9 meses e tal. E aí, vi várias perguntas sobre... Foi um pouco mais, porque foi quando veio a primeira rodada ali da OpenAI. Aí, a gente... Como que vai ser IA dentro desse mercado de contabilidade, etc. Eu falei assim como é a contabilidade, como é a área jurídica, como é todas as outras áreas, provavelmente em 2 a 3 anos a gente não execute mais os trabalhos como a gente faz hoje. Isso é fato. Sim. Então, agora o ponto é quão preparados vocês estão para acompanhar isso. Porque todo mundo está vendo o movimento, mas você vira para algum colega e fala... Quando você tem utilizado a ferramenta no seu dia a dia? Não utilizo. Nunca abri, nunca mexi. Falei, nem sei como usa, né? Vai tirar todo mundo ali. Os empreendedores, obviamente, nunca estamos numa zona de conforto, mas entraremos ainda mais numa zona de... Desconforto e aceleração de ideias e para onde os negócios vão caminhar. E nossas equipes e nossa mão de obra ainda mais vai ter que buscar uma qualificação. O Lion falou disso no nosso primeiro podcast que a gente gravou com o Lion Lopes. E ele é advogado. E uma das coisas que ele falou foi, olha, a minha previsão como advogado é que com o uso da inteligência artificial a gente vai ter menos júniores no mercado. Então você vai ter que ter muito mais, você vai ter que se especializar muito mais para não fazer o que uma máquina pode fazer no seu lugar. Então, portanto, o nosso mercado talvez tenha mais pessoas plenas e sêniores, justamente porque essa demanda pode ser facilmente substituída com menor custo de mão de obra. Você enxerga isso da mesma maneira? Sim. E aí o grande tema que você tem hoje é na maior parte dos trabalhos de entrada, se você tem o primeiro emprego, você faz 2 coisas, extração e manipulação de dados. Então, pensa em um analista. Ele vai pegar o dado de um lugar, ele vai manipular esse dado para trazer alguma inteligência para o gestor, como um reporte, para fazer algum tipo de ação. E todo esse fluxo de trabalho que você tem, que são em várias profissões corporativas, você consegue fazer melhor, mais rápido e mais eficiente através da inteligência artificial. Então, é claro que o modo que você vai trabalhar vai mudar. E por que isso não aconteceu até agora? Quando a gente pensa em dados, você vai ter dados estruturados e dados não estruturados. O negócio de dado estruturado pensa na planilha, que é uma matriz 2x2, que você tem uma coluna e o row e o column, né? E aí é muito fácil de você fazer cálculos e manipular no computador. Quando você pensa
numa foto que tem um documento, que tem formatação diferente, que tem jeitos diferentes de cada vez que você usa, ou até uma escrita humana, é muito complexo de uma máquina antiga ir lá e identificar e saber o que é esse dado. Agora, com inteligência artificial, não é mais o caso. Então, todo esse trabalho que você tinha, que era o analista, ver o formulário que preenchia, colocar numa planilha, processar, vai desaparecer. E aí a gente precisa perguntar como que vai reinventar a forma que as pessoas trabalham. Eu acho que esse é um grande passo do que vai acontecer com a inteligência artificial. E você tocou num ponto que você falou do ponto de contabilidade. Como que eu enxergo que vai acontecer essa adoção da tecnologia? O grande impacto do IA é que você ganha mais produtividade com menos. Então, o seu contador, que for o primeiro a usar a tecnologia, vai ter uma eficiência de custo. Ou seja, vai conseguir prover o mesmo serviço cobrando menos. E no momento que isso acontece, ele vai forçar todo mundo no mercado a copiar eles. E aí que você começa a ter essa aceleração de mudança. É isso aí. E eu fiz até de provocação. Falei, muito obrigado por isso, estou no caminho certo. Porque a primeira provocação que eu fiz com a equipe, Alfredo, olhando para esses movimentos todos, a gente colocou dentro ali da empresa, nos próximos, agora está indo para o último trimestre, é a gente organizar dados de uma forma estruturada em cima de processo. Porque a gente já usava várias automações de RPA para rotinas, etc. E aí, na hora que a gente olhou como era o funcionamento de IA generativa, dos agentes de IA trabalhando, eu falei, olha, ok, preciso que vocês revisem todos os processos para garantir que a gente tenha o input, processamento e o output organizado. Então, se você tiver 300 processos, você tem que ter 300 processos e cada entrada em um processo ela tem que ter início, meio e fim igual. Isso, gente, é uma calma para a alma, porque aí você entende o que de fato é um mapeamento completo disso para geração de oportunidade. E essa corrida, de fato, ela acontece. Eu falei num bate-papo com outros contadores, né, falando com eles, eu falei assim, galera, vocês têm que entender que talvez em 5, 6 anos contabilidade nem se cobre. Porque uma vez que você vai ter acesso a uma tecnologia, qual é a entrega de valor que de fato vai ser importante para o seu cliente lá na frente? É estratégia, é estruturação, é finanças, é modelagem. Como que você se posiciona? Porque hoje nem tendo, já tem competição de preço para alguns mercados que é muito grande. Eu imagino com todo o acesso de tecnologia que a gente tem hoje. Perfeito. Já, né? E nesse assunto específico, recentemente eu estava olhando uma oportunidade no setor de educação, um empreendedor fenomenal, está realmente criando uma solução que vai transformar o ensino superior. E durante esse processo, você faz todo o estudo de mercado. E durante esse estudo de mercado, eu comecei a olhar quais são as faculdades que o brasileiro mais se forma, ou que tem mais brasileiros cursando. E eu tomei um susto quando eu vi quais que são, né? Então, contabilidade é uma delas, psicologia é a número 1, direito é a número 2, e grande parte dessa formação que o brasileiro está tendo, eu estou pensando daqui 4, 5 anos, pode em grande parte se tornar obsoleto. Porque muito desses fluxos de trabalho que eles fazem vão mudar. Se eu pensar em como que eu vou aprender um novo idioma, como que eu vou aprender, com certeza uma ferramenta de AI vai conseguir contribuir muito para como eu vou aprender um alemão, por exemplo. Se eu pensar em contabilidade, vai automatizar tudo isso. Então, uma grande preocupação que eu tive olhando isso é como que vai mudar essa dinâmica do escopo de trabalho, especialmente para o Brasil, que é um país que não tem muito ganho de produtividade ao longo dos últimos anos. Não, eu concordo, tá? Porque quando eu olhei esse número, porque acho que, se eu não me engano, contabilidade e administração, uma das... administração é a terceira, psicologia é número 1. Que são faculdades, às vezes, com mais acesso, do ponto de vista ali financeiro, para o cara ingressar. Só que o mais curioso é que a universidade, ela não prepara esse cara antes de IA. Então, do que a gente já tinha do ponto de vista ali de dia a dia e etc. E eu fiz isso, uma brincadeira simples, assim, dentro do ChatGPT, criando o meu próprio chat ali, né? Configurei, dei dados, dei base, etc. Peguei um dado estruturado dentro de ambiente e falei assim, ó, cria para mim uma análise de indicadores, né? E de finanças. E, cara, eu fiz a mesma coisa dando na mão de algumas pessoas, né? Falei, deixa eu comparar. É incomparável o resultado apresentado, uma vez que isso está estruturado.
E não se fala isso. Eu conheço vários coordenadores de curso. Eu falei assim, cara, você precisa mudar. A gente até lançou um projeto que chama Cirrus Academy para ajudar nessa qualificação complementar. E quando eu vou ver a jornada, ninguém está olhando para isso, porque ali a gente tem cursos que a gente gravou sobre visão de dados, sobre design thinking na área de finanças, que são formações complementares para ajudar o cara a trabalhar com esses recursos, né? E quase ninguém vê. Não, mas a gente está aquém muitos anos. Se a gente pensa em educação, é desproporcional. Não tem como a gente olhar para isso e colocar em escala igualitária do que a gente está prevendo para o futuro. Exato. Alfredo, a gente está falando muito de AI e eu vou aproveitar aqui e fazer uma explicação do porquê que a gente se chama Código 42, agora já caminhando para o final. Segundo o Guia do Mochileiro das Galáxias, o Código 42 ele é a resposta para a vida e para as questões fundamentais do universo. E eu queria devolver essa pergunta para você. Na sua opinião, qual que é o verdadeiro Código 42? A própria vida, o Código 42, não? A vida, Silvia? A própria vida. A vida. Acho justo. É isso. Eu acho justo. Para quem quiser saber mais sobre você, te encontrar nas redes sociais, quais são os seus contatos para conseguir te acompanhar, inclusive, pessoal, Alfredo tem uma newsletter. Então, assim, vamos reativar essa newsletter, né, Alfredo? Com certeza. Então, só me seguir no LinkedIn, é Alfredo Hans, para quem me procurar lá. Maravilha. Ou no Substack, que eu tenho o meu newsletter, eu escrevo sobre empresas de software para a América Latina. E eu analiso casos de empresas estrangeiras e como isso pode ser aplicado para soluções locais. Excelente. O seu? No Instagram, cristiano.ffreitas e no LinkedIn, Cristiano Freitas. Muito bem. Por aqui, @Mia Abolhaf nas redes sociais e no LinkedIn, Mirna Abolhaf. Nós somos @Código 42 Podcast nas suas plataformas de áudio e no YouTube. A gente se vê toda semana. Te espero. Até a próxima. Valeu.